A gente vai retomar hoje a nossa série expositiva de 1 Coríntios. Então você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, do verso 17, a gente vai ler até o final desse capítulo. Um texto que é muito conhecido por nós, porque via de regra o usamos na nossa celebração da ceia, mas um texto que muitas das vezes não é conhecido no seu contexto e o que Paulo está ensinando a respeito da ceia para aquela igreja. E o que é importante para nós compreendermos, inclusive para quando nós participarmos da celebração da ceia aqui no ano que vem, no segundo domingo de janeiro. É uma pena que hoje não é domingo de ceia, né? Faria muito sentido, mas pela providência divina, o Senhor aprove a Deus que nós falássemos sobre esse texto hoje. E é claro que ele não fala só sobre a ceia, e é isso que a gente vai pensar nessa noite. Então eu quero ler com vocês aí 1 Coríntios capítulo 11, do verso 17 em diante, que diz assim a palavra de Deus: Nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para o melhor, e sim para o pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, pedimos a tua graça e a tua direção nessa noite para que possamos compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você já parou para imaginar o que significa uma igreja se reunir para pior? Que exortação que Paulo está fazendo para essa igreja, né? Imagina, nós recebemos uma carta de Paulo e ele fala assim: quando vocês se reúnem, a reunião de vocês causa mais mal do que bem. É muito forte isso que Paulo está falando, né? Mas é interessante a gente pensar que essa é uma realidade em muitas igrejas pelo Brasil. Espero que não seja a realidade na nossa igreja, que o Senhor não nos avalie dessa forma. Mas em muitas igrejas isso tem se tornado real. Há igrejas que nós poderíamos chamá-las de verdadeiras sinagogas de Satanás. Igrejas onde nós vemos coisas mais absurdas acontecendo. Desde a liderança
tendo atitudes e comportamentos completamente antiéticos e anticristãos, até membros agindo de maneira a quererem devorar uns aos outros, agindo de maneira completamente anticristã com os seus irmãos. E o que essas igrejas fazem é proclamar uma espécie de anti-evangelho, ou uma espécie de evangelho invertido. Um anti-evangelho, porque o evangelho do nosso Senhor veio fundar uma nova comunidade, baseada na ética do reino de Deus, baseado não no padrão desse mundo, mas na nova comunidade que foi fundada por meio do amor de Cristo, esse amor que deve estar presente em cada uma das nossas igrejas. Então, quando nós temos igrejas que não refletem essa realidade daquilo que Cristo fez, essas igrejas, elas pregam um anti-evangelho, elas pregam um evangelho invertido, elas, na verdade, dão um péssimo testemunho do que, de fato, a morte de Cristo fez por nós. A igreja de Corinto estava experimentando algo parecido, especialmente em um ponto específico do seu culto, na celebração da ceia. Paulo, agora, ele está tratando de um segundo caso de abuso que estava acontecendo da parte desses cristãos, especialmente em relação ao culto. No nosso último sermão dessa série, nós vimos como estava sendo a relação entre homens e mulheres na igreja e como isso estava causando um péssimo exemplo para o testemunho do evangelho naquela cidade. E agora Paulo está falando que aquela igreja estava cometendo um abuso também em outro aspecto do seu culto, que era as divisões que estavam acontecendo na ceia. Divisões essas que eram resultado de fatores socioeconômicos que refletiam tanto a cultura da cidade e que estavam sendo espelhados na igreja também, o que para Paulo é um absurdo. Por isso, Paulo entende que quando aqueles irmãos, olha aqui a ironia, né? Eles se reuniam, mas ao mesmo tempo que eles se reuniam, eles estavam divididos. Na reunião deles havia divisão, o que é um contrassenso, né? Então, ainda que eles estivessem reunidos para tomar a ceia, enquanto eles participavam dessa celebração, eles estavam divididos entre si. Basicamente, o que a gente sabe a respeito do contexto ali da igreja primitiva era que essa ceia que era celebrada é diferente da que nós celebramos hoje. Diferente porque ela estava inserida dentro de um contexto de uma festa maior. Alguns vão chamar que era uma festa chamada ágape, ou uma celebração chamada a celebração do amor, onde eles realmente participavam de uma refeição. Como a gente teve aqui no dia de ação de graças, e no meio dessa refeição eles celebravam a ceia do Senhor também. E é importante a gente notar que essas igrejas se reuniam em casas, tá, gente? Não se reuniam em templos, como nós nos reunimos. Não se reuniam em locais separados, específicos para a igreja estar lá. Elas estavam em casas. Via de regra, quem recebia essas igrejas nas suas casas eram membros que tinham mais posses, membros mais ricos, membros de uma classe alta da sociedade. E essas casas, e aqui para a gente entender o problema que estava acontecendo, geralmente elas tinham um pátio, tipo o seu quintal, aquele quintal grande, que as reuniões aconteciam ali, geralmente esses quintais dessas casas grandes, os estudiosos acreditam que cabiam ali em torno de 50 pessoas em pé, né, ali que podiam participar dessa celebração, alguns mais, alguns menos, dependendo do tamanho da casa, mas essas casas também tinham outros cômodos, especialmente um cômodo que era separado para uma espécie de jantar, que era ali, celebrava-se naquela sociedade. A alta classe se reunia nessa sala de jantar para celebrar ali, na sociedade mesmo, diversos tipos de confraternização. Então, qual era o problema que estava acontecendo na igreja de Corinto em relação à celebração da ceia? A igreja se reunia e eles estavam juntos. Na hora da ceia, o que parece que estava acontecendo é que aqueles que mais tinham posses levavam as suas próprias comidas e se separavam dos demais, aqueles que Paulo vai dizer, os que nada têm. E esses irmãos ficavam à parte, enquanto esses outros irmãos, aqueles que tinham mais posses, levavam as suas próprias comidas, iam para essa sala em separado, e ali comiam, se fartavam, enquanto aqueles irmãos de baixa renda, aqueles que não tinham condições, ficavam com fome. Isso era o que estava acontecendo, para a gente entender o contexto do problema naquela igreja. Então,
Paulo vai dizer, ele vai usar uma hipérbole, né, ali, ele vai usar algo para chocar e vai dizer, enquanto uns ficam com fome, outros se embriagam. Não que necessariamente isso estivesse acontecendo, embora era possível, mas Paulo está usando uma linguagem para chocar, do absurdo, do extremo. Enquanto umas pessoas não estão tendo nada para comer, outras pessoas estão ficando embriagadas na festa de vocês, na ceia do Senhor, e isso é um absurdo. Não deveria ser assim. Esse ato que estava acontecendo no meio da igreja escancarava algo que era bem estabelecido na sociedade greco-romana. As classes sociais, naquele período do primeiro século, elas eram muito bem estabelecidas, eram muito sólidas. Quem era pobre, crescia pobre e morria pobre. Quem era rico, crescia, continuava rico e terminava a sua vida rico. Você dificilmente tinha ascensões como nós temos hoje na nossa sociedade, onde essa classe ela é mais móvel. Você tem ricos perdendo sua riqueza e de um dia para o outro se tornando pobres. Você tem pobres investindo, trabalhando, suando a camisa e conseguindo chegar a ascender na vida socialmente. Isso não existia naquela época. Essas divisões eram muito bem estabelecidas e quem era rico não se relacionava com quem era pobre. Quem era pobre não se relacionava com quem era rico. Era assim que o mundo estava dividido naquela época, era assim que as coisas funcionavam naquela época. E por incrível que pareça, era assim que isso estava acontecendo dentro da igreja também. E isso para Paulo era um absurdo. Essa maneira como os coríntios estavam se comportando em relação à ceia, escancarava essa divisão que existia na sociedade e que também estava entrando para dentro da igreja. Para Paulo, essa atitude é um desprezo duplo. Um desprezo tanto pela igreja como o corpo de Cristo, e um desprezo pelo próprio sacrifício de Jesus, que fundou essa igreja pelo seu sangue, que comprou essa igreja pelo seu sangue. E o mais irônico de tudo isso é que essa divisão ficava clara justamente na celebração da ceia. A ceia que, como nós vimos aqui no capítulo 10, quando Paulo já fala sobre ela, ela é justamente o símbolo daquilo que apontava para o sacrifício de Jesus, onde se celebrava o que Cristo fez por nós na cruz e que por meio da sua morte trouxe justamente salvação e comunhão. A ceia que deveria celebrar a unidade da igreja, deveria celebrar a comunhão entre aqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo, estava sendo justamente um ambiente no qual haviam divisões. A ceia que deveria ser a celebração da unidade dessa igreja, na verdade, estava dividindo essa igreja. Ao celebrarem a ceia desse modo, os coríntios estavam proclamando uma mensagem exatamente oposta ao que a ceia do Senhor deveria proclamar: salvação e comunhão. E é por isso que Paulo, ele começa dizendo, porque quando vocês se reúnem para pior. Olha que doideira, né? Paulo está dizendo que a reunião deles causava mais mal do que bem. O culto deles estava causando mais mal do que bem. A celebração da ceia deles era algo que estava trazendo prejuízo para a própria igreja e para o evangelho. O problema deles não era que eles deixavam de se reunir. Pelo contrário. Mas que quando eles se reuniam, eles deixavam de refletir a verdade do que significa ser o povo de Deus. A ceia que deveria ser justamente a proclamação do que Cristo fez por nós e do que significa ser o povo de Deus, estava pregando uma mensagem oposta, por conta da maneira como eles estavam se portando. E isso é algo muito sério, meus irmãos. Isso é algo muito sério. Quando nós deixamos de refletir a realidade daquilo que a igreja deveria refletir. Como eu comecei nesse culto falando sobre igrejas que pregam um anti-evangelho. E às vezes não do púlpito e na doutrina, mas no seu comportamento, na maneira como lidam uns com os outros, na maneira como amam uns aos outros ou como deixam de amar uns aos outros. E isso é algo que nós devemos refletir. Isso é algo que a igreja de Corinto estava fazendo e algo que nós devemos nos atentar, para que a maneira como nós tratamos o nosso irmão, no nosso ambiente de culto, na nossa vida uns com os outros, não esteja pregando um anti-evangelho,
um evangelho invertido. Paulo, então, ele declara que ele foi informado de que isso estava acontecendo no meio da igreja, de que havia essas divisões, e é interessante que no verso 19 ele diz algo peculiar. Ele diz assim: é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. O que é interessante, se você lembrar, lá no início, nos primeiros capítulos, Paulo justamente chama a atenção dessa igreja por conta das divisões. Você vai se lembrar, justamente essa igreja que estava dizendo, um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cefas, outro é de Cristo, e ela estava dividida, estava em facções, estava em partidos, e Paulo escreve para dizer, vocês não podem fazer isso. Como pode o corpo de Cristo estar dividido? E aí Paulo traz toda a ideia de que todos esses são apenas cooperadores, mas Deus é quem age. E aí Paulo é bem enfático ao dizer que eles deveriam rejeitar essas divisões. Mas agora Paulo está dizendo que é bom que haja divisões entre eles. Como assim? O que Paulo quer dizer? Lá na frente ele disse que não podia ter divisão. Agora ele está dizendo que essa divisão era benéfica. É porque agora, diferente da situação que ele havia tratado no início da carta, essas divisões mundanas, que eram baseadas em suas preferências pessoais por alguns líderes e pela sua busca por uma sabedoria simplesmente mundana, Paulo agora reconhece que existe um tipo de divisão que funciona como uma espécie de teste da fé. Uma divisão que revela aqueles que são verdadeiramente de Cristo. E para isso, o que prova que alguém pertence a Cristo, segundo Paulo aqui nesse texto, não é necessariamente um sistema de crenças corretas, mas isso se reflete no comportamento que reflete a verdade do Evangelho. Então perceba, o que Paulo está dizendo é que essas divisões evidenciariam quem pertence a Cristo e quem não pertence a Cristo. Como é que isso ficaria claro? Na maneira como vocês tratam uns aos outros. Na maneira como vocês amam uns aos outros. Na maneira como vocês se comportam com relação ao seu próximo. Esse é mais um ponto que a gente precisa estar atento. Talvez você se pergunte assim, será que eu sou salvo? Será que eu realmente sou alguém que pertence a Jesus? E para longe de olhar para questões abstratas, uma das provas que as Escrituras nos mostram de que nós pertencemos a Cristo e de que nós nascemos de novo é o que nós lemos aqui no texto de João, quando nós fizemos a nossa leitura coletiva. Aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não é nascido de Deus. Se você quer provar se você tem uma fé verdadeira, faça o seguinte teste: eu sou capaz de amar o meu irmão? Eu sou capaz... O que João vai dizer para nós não é simplesmente um amor do tipo ter um afeto, do tipo, eu gosto do Tiago, eu gosto do Rodrigo, acho ele gente boa, ele é legal. O que João diz para nós sobre esse tipo de amor é o que ele especifica dizendo o seguinte: Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso é amor. Biblicamente falando, isso é amor. Ele é legal, ele é bacana, ele é gente boa, ela é legal. E essa marca é o que distingue um verdadeiro cristão de um falso cristão. Uma das marcas, a Epístola de João, ela dá pelo menos 3 características que distinguem um verdadeiro cristão: a ortodoxia, a ortopraxia e a sua ética, né? Então, a gente não está pregando sobre 1 João aqui. Quando a gente chegar lá na primeira Epístola de João, a gente fala mais sobre isso. Mas uma das características que distingue que alguém realmente nasceu novamente é que essa pessoa é capaz de amar. Essa pessoa, ela tem um comportamento que reflete o Evangelho. Não adianta você ter a doutrina correta e essa doutrina correta não se reflete na maneira como você trata o seu próximo. Não se reflete na maneira como você ama o seu irmão. Não se reflete na maneira como você cuida das necessidades do seu irmão, como você se importa com o seu irmão.
Nós podemos ter a doutrina certa e estar longe do Evangelho. Basta você olhar para os fariseus. Não é o que Jesus fala sobre eles? Ouçam o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Eles tinham a doutrina correta. Eles estão sentados na cadeira de Moisés. O que eles estão ensinando está certo. O problema é que eles não vivem aquilo que eles estão ensinando. Eles não vivem aquilo que eles estão pregando. Eles têm a doutrina certa, mas a vida deles está muito longe dessa verdade. Então isso é o que Paulo está dizendo. Essas divisões que estão ocorrendo, elas são boas, porque elas vão revelar quem verdadeiramente pertence a Cristo e quem não pertence. E Paulo diz, então, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. O comportamento dos coríntios era tão contrário ao Evangelho, que Paulo afirma que por mais que eles estivessem juntos, eles estavam divididos. Por mais que eles se reunissem e estivessem juntos celebrando dessa refeição, ainda assim não era a ceia do Senhor que eles estavam comendo. Porque eles se dividiam e se isolavam em grupos de acordo com a realidade social de cada um. Ou seja, o que eles estavam fazendo era permitir que as velhas distinções desse mundo, tão comuns naquela sociedade, persistissem no meio da igreja. A igreja que foi chamada para ser uma nova comunidade. A igreja que foi chamada para refletir não os padrões desse mundo. O problema é justamente esse. Ao celebrarem a ceia dessa forma, eles não estavam sendo a nova comunidade de Cristo, que era baseado nos padrões de Cristo, na ética de Cristo, no reino de Cristo. Eles estavam refletindo simplesmente os padrões daquela sociedade. Eles não estavam sendo essa comunidade do amor, essa comunidade onde amamos uns aos outros como Cristo nos amou, essa sociedade onde nós, em Cristo, como nós lemos aqui, essas distinções básicas que nos separam foram sobrepostas, foram deixadas de lado. Como lemos, Paulo diz aos Gálatas, em Cristo já não há mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Essas distinções que nos separam nesse mundo não devem nos separar em Cristo. Aquilo que nos une em Jesus, aquilo que Jesus fez na cruz por nós, a morte de Cristo, o seu sangue derramado, a sua ressurreição, é muito maior e nos une de uma maneira que essas características que antes poderiam nos separar, não devem nos separar mais em Cristo. Porque não é isso que nos caracteriza mais, como Gustavo falou aqui no início do nosso culto. Nós não somos mais caracterizados por essas distinções mundanas desse mundo, antigas. Nós agora somos caracterizados por quem nós somos em Cristo. Não é mais a nossa etnia, não é mais a nossa família, não é mais a nossa quantidade de dinheiro, não é mais a cor da nossa pele, não é mais essas coisas que definem quem nós somos, mas é o que Cristo fez por nós que define quem nós somos. Por isso a divisão, baseado nesses preceitos, não pode ser aceitável dentro de uma igreja, porque isso mente sobre o que Cristo fez por nós. Por isso, quando eles celebravam a ceia dessa forma, eles estavam desprezando tanto os seus irmãos quanto o sacrifício de Cristo. O que era um absurdo. E justamente na ceia, o local aonde se celebra o que Cristo fez por nós, que nos tornou um. A unidade que deveria ser proclamada na ceia estava sendo eclipsada, porque eles ainda permaneciam baseados em padrões meramente humanos. Estavam se relacionando entre si dessa forma ainda. Isso é um absurdo na igreja, meu irmão. Nós não podemos permitir isso. Não podemos permitir nenhum tipo de distinção ou de segregação, quer seja por conta da classe social, quer seja por conta da origem, quer seja por conta da cor da pele, quer seja por conta da idade. A igreja deve ser o lugar onde todas as pessoas diferentes são um em Cristo. Todos pecadores que foram perdoados pelo sangue de Cristo Jesus e são um em Cristo e agora fazem parte dessa família.
E Paulo, então, ele lida com aquilo que Jesus, de fato, ensinou para eles. É nesse contexto que Paulo lembra as palavras da instituição da ceia pelo próprio Jesus. O que Jesus nos ensinou que a ceia representa? O que Jesus nos ensinou sobre aquele próprio ato que ele, na noite em que foi traído, estava instituindo para nós como sendo algo contínuo na vida da igreja que nós deveríamos celebrar. Paulo está lidando também com o orgulho coríntio. Eles achavam que estavam mantendo as tradições, simplesmente pelo fato de que mantinham a celebração dessa refeição. Que Paulo diz, essa refeição que vocês estão comendo não é a ceia. Vocês podem chamar de ceia, pode ter um pão, pode ter um cálice, vocês podem fazer isso em nome de Jesus, mas dessa forma que vocês estão celebrando, isso não é a ceia do Senhor. De maneira alguma não é a ceia do Senhor. Sabe por quê? E ele vai dizer, porque o que eu entreguei para vocês é o que Cristo disse, e o que Cristo ensinou. Vocês estão rejeitando essa tradição. Por mais que vocês mantenham o aspecto externo, por mais que vocês mantenham a celebração, o rito está lá, mas o que ele simboliza não está. Isso não adianta de nada. Paulo mostra que aquilo que ele recebeu pelo próprio Senhor, diretamente de Cristo, é o que foi transmitido a eles, e isso eles estavam deixando de lado. Paulo, então, argumenta dos versos 23 ao verso 26, passagem bem conhecida da ceia, que a gente usa aqui, que a ceia ela é justamente um memorial da salvação que Jesus operou por nós, mediante a sua morte e a sua redenção. Essa celebração era em memória de Cristo, ou seja, era em honra a Jesus. Paulo está lembrando que aquela ceia era algo que devia ser feito para honrar o nome de Jesus. E quando eles agiam assim, negligenciando essa salvação que nos torna um, menosprezando essa salvação, eles estavam agindo não em honra do nome de Jesus. E a ceia deve ser a celebração do que Cristo conquistou por meio da sua morte. Salvação e unidade. Se a igreja estava dividida, justamente no momento em que ela deveria demonstrar sua maior unidade, o que eles estavam fazendo era justamente desprezar o que Cristo fez na cruz. Se Jesus morreu para nos unir, e nós estamos divididos, significa que nós não nos importamos com o que Jesus fez por nós. Significa que nós não reconhecemos o valor da morte de Cristo por nós. Significa que nós não entendemos como algo importante. Jesus morreu para nos salvar, sim, mas Jesus morreu para formar um povo. E se nós desprezamos esse povo, nós desprezamos a obra de Cristo na cruz. Se nós desprezamos a igreja, se nós desprezamos os nossos irmãos por quem Cristo morreu, nós desprezamos o próprio Jesus. É impossível rejeitar a igreja sem rejeitar a Cristo. É impossível desprezar a igreja sem desprezar a Cristo. Da mesma forma que é impossível amar a Jesus e não amar a igreja. Que é impossível amar a Jesus e não amar os nossos irmãos. São coisas que caminham juntas. São coisas que estão tão próximas que a gente não consegue separar. Elas não existem um sem o outro. Não existe amor a Cristo sem amor à igreja. Não existe desprezo à igreja sem desprezo a Jesus. Se desprezamos o corpo de Cristo, desprezamos o próprio Jesus. Por isso que Paulo está lembrando a eles, o pão aponta para essa morte de Cristo. E é essa morte que vocês devem memorar. É em memória do que Cristo fez. O cálice, o sangue vertido para a nossa salvação. E nós devemos fazer isso em memória de Cristo. Quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, é a morte do Senhor que nós anunciamos. Ao vocês celebrarem a mesa dessa forma, não é a morte de Cristo que vocês estão anunciando. É uma outra coisa. Não é o evangelho que vocês estão proclamando por meio dessa mesa, mas é um anti-evangelho. É um falso evangelho. Além disso, não só uma implicação de olhar para trás, mas é também a proclamação até que Cristo volte.
Isso é o que a ceia simboliza para nós. Que Cristo trouxe salvação e que essa salvação trouxe comunhão a nós como corpo de Cristo. Por isso que quando nós celebramos a ceia, não pode ser um ato individualizado. A ceia é uma celebração da nossa salvação e da nossa comunhão uns com os outros. Por meio da morte de Cristo, fomos feitos um só corpo. A ceia que nos lembra que a morte de Jesus criou essa nova comunidade. Essa comunidade dos remidos. Esse é o ponto central da fala de Paulo sobre esse assunto. Nós não podemos perder isso de vista. Não devemos nos achegar à mesa apenas pensando em nossas necessidades pessoais, mas também pensando na necessidade do nosso próximo, do nosso irmão e da nossa irmã, daquele que está sentado do seu lado. A ceia representa que você é um com essa pessoa, que ambos foram salvos pela mesma graça, com base nos mesmos critérios, não no mérito, não nos valores desse mundo, mas pela graça de Cristo somente. No chão, diante da cruz, todos nós somos iguais. Diante da cruz de Cristo, todos nós somos pecadores miseráveis, salvos pela graça somente. Por isso não pode haver divisão entre aqueles que foram salvos pela graça. Porque Cristo nos recebeu, nós precisamos receber uns aos outros. Porque Cristo nos amou, nós precisamos amar uns aos outros. Paulo então termina trazendo uma exortação, dizendo justamente que esses irmãos devem discernir o corpo. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. E é dessa forma que eles desonravam o Senhor, tanto por meio dos relacionamentos entre os membros e por não se lembrarem de modo apropriado do que a morte de Jesus simbolizava, do que ela conquistou para eles. Agora, esse trecho aqui em específico, verso 27, até o final aí, talvez seja um dos mais distorcidos e mal interpretados. E muita gente talvez já tenha sofrido por conta desse texto, por conta de uma má aplicação desse texto, né, de um perigo muito grande cá, no qual Paulo não está nos chamando necessariamente para fazer uma introspecção profunda e decidir, então, se nós somos dignos de participar da ceia. Então, se eu pequei essa semana, eu não vou participar da ceia. Né? Ih, rapaz, eu fiz uma coisa terrível essa semana, então não sou mais digno de participar da ceia. Ih, rapaz, olha só, ou então alguém vai, você está cometendo esse pecado aí, você não pode participar da ceia do Senhor. É claro que existem casos e casos aqui, a gente não tem como abordar esse assunto de maneira ampla. Existem casos em que as pessoas precisam ser impedidas de participar da ceia, sim, quando elas estão em pecado impenitente e em pecado claro e absurdo. Mas muitas pessoas, às vezes, já sofreram, e às vezes sofrem, porque chega dia de ceia e elas são confrontadas com o próprio peso do seu pecado, e muitos se sentem indignos, eu não posso participar porque hoje eu cometi um pecado. O que é um claro contrassenso. Porque, de fato, todos nós somos imerecedores de participar dessa ceia. Todos nós somos imerecedores de participar dessa mesa. E a mesa de Cristo, a ceia do Senhor, é uma mesa posta aos pecadores. Então não tenha pecado e participe da ceia. Só assim você vai poder participar da ceia, porque senão nenhum de nós seremos dignos de participar dela. Mas é uma mesa que é entregue a pecadores arrependidos. É claro que nós devemos confessar e abandonar os nossos pecados, mas o que nos torna dignos de participarmos da mesa de Cristo não é uma vida ausente de pecados, mas é a graça de Jesus, que nos capacita e nos torna aptos a sermos participantes, a termos um lugar nessa mesa, nesse banquete. Então, muitas das vezes, essa passagem ela é entendida de maneira errada.
Às vezes a gente até pensa, rapaz, se eu cometi algum pecado e eu não confessei, e eu tomar aqui, eu vou ser culpado, eu vou estar comendo juízo. Eu esqueci de confessar, vai que eu esqueci de confessar algum pecado. E eu estou comendo do pão, e agora? Não é isso que Paulo está dizendo. Antes, o convite de Paulo é para que aquela igreja avaliasse a sua atitude a respeito de como eles se comportavam à mesa. Paulo está chamando aquela igreja a um verdadeiro comportamento cristão, que reconhece a realidade de que a morte de Cristo na cruz conquistou por nós e os benefícios que agora nós desfrutamos por meio dessa morte. Perdão dos pecados, conciliação com Deus, somos aceitos como filhos de Deus, temos paz com Deus, somos justificados e temos paz um com o outro, temos união um com o outro, temos comunhão um com o outro. O problema é justamente que o comportamento deles estava desmentindo o Evangelho. Por isso, Paulo convida eles, antes de participarem da ceia, a avaliarem a atitude que eles tinham, principalmente para com o corpo. Ou seja, como eles estavam tratando uns aos outros, especialmente como os ricos estavam tratando os pobres. É por isso que Paulo vai dizer, quem come e bebe sem discernir o corpo. E aqui o corpo é a igreja. Quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, sem entender o que é o corpo de Cristo, quem faz parte do corpo de Cristo, o que esse corpo, como esse corpo foi criado, como essa comunidade foi criada, com que base ela foi criada. Quem come e bebe sem discernir esse corpo, ou seja, sem levar em consideração o que Cristo fez, comer indignamente, aqui é isso que Paulo está dando a entender. É comer de modo indigno dessa mesa, não reconhecendo o que essa mesa significa. O que Cristo conquistou por nós. Então, você, meu irmão, nós, ao participarmos da ceia no próximo mês, é claro que devemos fazer um momento de introspecção e de confissão de pecados, mas com base nesse texto aqui, o que Paulo está falando para eles, mais do que olharmos para dentro de nós mesmos, isso é algo que a gente tem que fazer diariamente, não é só na ceia. Tem algumas pessoas que deixam para fazer isso só na ceia, né? Essa autoavaliação, esse olhar para si e confessar os seus pecados. Tanto que é comum que culto de ceia a igreja esteja mais lotada, porque esse é o culto que eu vou lá confessar os meus pecados, é nesse dia que eu vou lá para ser perdoado. Durante a semana, não. Durante o meu dia a dia, não. Então é claro que isso tem que ser feito, mas com base em todo o contexto do que Paulo está falando para eles, o que nós devemos avaliar de fato ao participarmos da ceia é como tem sido a nossa atitude para com o corpo de Cristo, para com os nossos irmãos e as nossas irmãs, para com as pessoas que estão do nosso lado. Talvez você não esteja agindo de modo que demonstre um desprezo pelas pessoas ao seu redor, como a igreja de Corinto estava fazendo, onde os ricos estavam, por meio da sua atitude, claramente desprezando os mais pobres, os que não têm. Talvez esse não seja o nosso problema, não seja um problema de desprezo às pessoas que são diferentes de nós dentro da igreja. Talvez o nosso problema seja uma indiferença para com o nosso irmão. Possa ser a falta de amor para com o nosso irmão, a falta de cuidado para com o nosso irmão. Eu te pergunto, o quanto das necessidades do seu irmão te incomodam durante a semana? O quanto você pensa sobre as fraquezas do seu irmão, sobre as necessidades do seu irmão? Ou será que durante a semana nós só temos tempo para pensar sobre as nossas necessidades, sobre o que eu estou precisando, sobre como eu sou carente de alguma coisa, como eu só penso em mim, nos meus problemas, na minha vida? Será que nós temos tido espaço na nossa agenda, no nosso tempo, para se preocupar com o nosso irmão, para amar o nosso irmão, para cuidar do nosso irmão, para se importar com o nosso irmão, para ter um interesse genuíno no que o meu irmão está precisando?
de realmente olhar para alguém e amar essa pessoa. E procurar essa pessoa, e se importar com essa pessoa. E não apenas fazer aquela pergunta de protocolo, ei, meu irmão, está tudo bem? Mas, de fato, olhar para o meu irmão e perguntar, está tudo bem de verdade? Como é que está o seu coração? O que você está enfrentando? Quais pecados você está lutando? Como é que eu posso orar por você? Você está passando por alguma necessidade? Como é que eu posso te ajudar? Está passando por alguma necessidade financeira, emocional, psicológica, familiar, relacional? Se importar com quem está sentado do seu lado. Amar quem está sentado do seu lado. Ter tempo para não pensar só em si. Nós estamos muito ensimesmados. Pensando só nos nossos problemas. Pensando só na nossa vida, nas nossas dificuldades. Usando e gastando nosso tempo, os nossos recursos só para nós mesmos. Meus irmãos, a comunidade de Cristo não foi chamada para entregarmos a nossa vida por nós mesmos. Cristo não entregou a sua vida por si mesmo. Nós somos chamados a imitar o exemplo de Cristo, a entregar as nossas vidas, não por nós mesmos, mas pelos nossos irmãos. Na próxima ceia, quando você estiver orando, que você avalie a sua própria vida com Cristo, mas avalie também a sua vida com a igreja. Será que a minha vida não tem refletido uma indiferença, uma falta de amor para com meu irmão? Será que nós temos sido movidos em direção ao nosso próximo? Será que nós temos amado de uma maneira que demonstra a realidade dessa nova comunidade que foi inaugurada pela morte e pela ressurreição de Jesus? Uma comunidade onde o Espírito habita e na qual nós realmente amamos e cuidamos uns dos outros como irmãos e irmãs na fé? Não apenas uma comunidade de estranhos, de pessoas alheias uns aos outros, mas uma comunidade onde realmente nós podemos amar e ser amados, sem medida, onde nós podemos servir e sermos servidos, onde nós podemos nos importar, onde o nosso coração é levado para se derramar em direção ao meu irmão, mas alguém vai derramar o seu coração em direção a mim também. Aonde eu posso cuidar do meu irmão, porque eu sei que eu estarei sendo cuidado também pelos meus irmãos. Não uma comunidade de intrigas, de inveja, de falar mal uns dos outros, de cutucar uns aos outros, de guerrear uns com os outros. Isso nós já temos tanto lá fora, meus irmãos. Mas nós, como povo de Cristo, somos chamados a amar verdadeiramente uns aos outros. Com base em quê, Mateus? Com base no amor que o próprio Cristo derramou por nós. Somos chamados a compreender o que o Evangelho realmente significa, o que a ceia realmente significa, que a morte de Cristo formou esse povo, agora redimido, lavado, purificado, com as motivações na qual eu não preciso mais só olhar para mim mesmo, eu sou livre de mim mesmo. Eu sou livre de precisar ficar olhando só para mim mesmo. Eu posso amar, eu posso cuidar e ser cuidado, eu posso me importar. E isso só é algo possível por meio do Espírito Santo habitando em nós. Se nós realmente recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Porque isso aqui é totalmente utópico, meu irmão. A gente jamais vai ser capaz de fazer uma comunidade assim, baseado em simplesmente força de vontade. Só o Espírito Santo é capaz de criar uma comunidade dessa forma. Porque só o Espírito Santo é capaz de nos dar um novo coração. E isso só é possível por meio da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Quando nós cremos em Jesus, quando nós confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, quando os nossos pecados são perdoados, quando nós somos inseridos na família de Deus, nós somos chamados a amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Nós somos chamados a sermos insensíveis, indiferentes e a nos importar pouco com os nossos irmãos e as nossas irmãs, a pensar pouco neles. Nós pensamos muito em nós mesmos e pouco ou nada no nosso próximo, quando Cristo nos chama para fazer o contrário. Cristo nos chama a esquecermos de nós mesmos. A esquecermos de nós mesmos e a amarmos sem medida, a carregar uma cruz
a considerar o nosso próximo superior. É exatamente essa preocupação com o corpo que está por trás do argumento de Paulo sobre a ceia. Comer de modo indigno é comer de maneira a desprezar o que a morte de Jesus significa e o que a morte de Jesus conquistou. Isso é comer de modo indigno. Comer de modo indigno não é porque você pecou durante a semana. Comer de modo indigno é comer desprezando o sacrifício de Cristo. É comer desprezando a morte de Cristo. E os benefícios e aquilo que essa morte conquistou por nós. Entre esses benefícios, essa comunidade na qual nós podemos chamar de igreja, de família. Inclusive, essa é uma realidade tão séria, que Paulo vai dizer, de modo profético, que inclusive algumas doenças e mortes que estavam acontecendo no meio daquela comunidade era fruto da disciplina do Senhor no meio daquela igreja. Não de uma maneira individual, ou seja, aqueles que estavam desprezando, os ricos que estavam desprezando os pobres estavam sendo punidos. Não, toda a comunidade estava sendo acometida com essa disciplina do Senhor. Toda a igreja foi afetada com esse pecado. E aqui, é claro, eu não estou dizendo que toda doença é resultado da disciplina do Senhor, mas esse texto aqui nos dá a entender que existem sim realidades físicas que podem ser resultado da disciplina do Senhor na nossa vida, do Senhor usando essas coisas para nos corrigir. Paulo vai dizer, justamente para que vocês não sejam condenados com o mundo. O Senhor está corrigindo vocês, porque Ele ama vocês, como um pai corrige o seu filho. Paulo está dizendo que aquela realidade, a gente não sabe muito bem, mas parece que um tipo de epidemia estava acontecendo no meio da igreja. De doenças e mortes, e Paulo está dizendo, isso é resultado do desprezo que vocês têm para com a mesa do Senhor. Porque vocês estão rejeitando o que Cristo fez por vocês, na maneira que isso se reflete no comportamento. Toda a igreja foi afetada. Nós não podemos negar que Deus pode disciplinar sim a sua igreja, inclusive com causas físicas, para corrigir esse povo, trazendo um juízo que não é para condenação, mas para correção, para que esse povo se volte para o Senhor e para os seus caminhos. Então, é isso que Paulo fala sobre a ceia. Então, que no próximo culto de ceia, você possa vir e participar, reconhecendo o que Cristo fez por nós e reconhecendo que, acima de tudo, além dele ter morrido por nós, por nosso perdão, ele também morreu para formar um corpo que precisa ser um corpo distinto, uma comunidade que precisa ser uma comunidade distinta desse mundo. Uma comunidade que possa trazer uma alternativa para como esse mundo vive. Uma comunidade onde as pessoas olhem e falem assim, como é possível? Que as pessoas fiquem incrédulas e falem assim, você é muito ingênuo de você confiar nessa pessoa. Como assim? Isso não existe. Esse é o tipo de coisa, esse é o tipo de questionamento que as nossas igrejas precisam trazer na cabeça daqueles que não pertencem a Cristo. Eles olharem para a igreja e falarem, não é possível, como é que vocês amam uns aos outros? Como é que vocês são tão diferentes uns dos outros? Vocês se dão tão bem, vocês cuidam dos outros, vocês estão preocupados uns com os outros? Deve ter alguma coisa em troca aí, deve ser alguma coisa meio maçom, sei lá, deve ter um dinheiro por trás, vocês estão recebendo, é clube de benefícios, tem que ter alguma coisa. Como é que vocês amam? Como é que as pessoas se importam com você? Quando você ficou doente, foi todo mundo da igreja te visitar, perguntou por você, cuidou de você, foi na sua casa, arrumou sua casa, e eles não estão querendo nada em troca. Foi por amor. Foi por amor. É esse tipo de loucura que as pessoas que não têm a Cristo precisam olhar para a igreja e falar, não é possível. Ao invés de olharem para a igreja, como infelizmente tem acontecido, falar, não é possível que eles estão fazendo isso. Dentro da igreja? Está acontecendo dentro da igreja? Não é possível. O pastor fez isso? O membro fez... Não. Infelizmente é assim que as nossas igrejas têm deixado o mundo intrigado, né? Quando deveríamos ser chamados a amar uns aos outros, refletir esse amor de Cristo por nós, amando os nossos irmãos. Então, na próxima vez que você participar da ceia, meu irmão, lembre-se que Jesus morreu para trazer um corpo para si, uma igreja para si, uma comunidade que deve refletir esse amor
E a ceia é justamente o local onde nós celebramos a morte de Cristo por nós, celebramos a comunhão por meio do seu corpo. E que por conta disso, não devemos permitir nenhum tipo de divisão no nosso meio, porque aquilo que nos une em Cristo é muito maior do que aquilo que nos separa na carne. E a igreja não pode, de maneira alguma, refletir esse tipo de divisão. Ela precisa ser a comunidade do Cordeiro, que reflete a realidade do reino dos céus. Eu quero te convidar a ficar de pé, quero chamar o Ministério de Louvor aqui, nós vamos cantar um louvor bem conhecido. Que reflete essa realidade. Eu quero orar com você e logo em seguida a gente vai cantar esse louvor como uma forma de oração. E quando a gente estiver cantando, se lembra do que a gente falou aqui. Quando a gente estiver cantando, olha para o lado, olha para quem está ao seu redor. E se lembre que essas pessoas que estão ao seu redor são as pessoas por quem Cristo morreu. Alvos do amor de Jesus, assim como você também foi. Senhor Deus, nós te colocamos em Tua presença. Senhor, pedindo que Tu nos ajude, ó Deus, a sermos a comunidade do Cordeiro que venceu a morte. A sermos um povo que vive e reflete os padrões do reino de Deus nesse mundo. Que o Senhor nos ajude a amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou. Nos ajude, Senhor, a sermos menos focados em nós mesmos e a olharmos para as pessoas que estão ao nosso redor, para suas necessidades, para suas carências, e que nós sejamos instrumentos do Senhor para suprir aquilo que falta no nosso irmão. Porque muitos de nós temos riquezas que não são apenas materiais, mas riquezas que podem suprir a necessidade do meu irmão, enquanto os meus irmãos têm riquezas que também suprirão as minhas necessidades. Então nos ajuda, Senhor, a sermos generosos com aquilo que o Senhor nos tem dado. Não apenas com recursos materiais, mas com os nossos dons, com o nosso tempo, com o nosso ouvido, com o nosso cuidado, com o nosso coração, com as nossas mãos, também com o nosso dinheiro. Nos ajude a amar uns aos outros, Senhor, sem reservas. Nos ajude a amar de maneira que reflete o amor de Cristo por nós. Não permita que sejamos um povo marcado por divisões mundanas, mas que possamos refletir a realidade do reino de Deus aqui na terra, sendo um farol em meio às trevas, que aponta para a morte e para o sacrifício de Cristo Jesus. E que somente nele é possível experimentarmos esse tipo de vida. Que o Senhor nos ajude, é o que nós oramos, e que o Espírito Santo nos capacite a sermos essa comunidade. Em nome de Jesus. Amém.